inscrever, estão no canal YouTube que eu tenho, então eles estão em forma de uma aula rápida de 10 minutos. Então é uma aula comentada, se alguém quiser, e tem outros vídeos também. O canal chama Vivo Basquetebol, claro que tem muita coisa sobre basquete, mas tem também algumas dicas interessantes sobre outras situações que vocês podem, de repente, utilizar. Tá ok? O canal é aberto, livre, pode compartilhar, pode fazer o que quiser, só não pode vender, tá? Se vender, pelo menos, me passem os direitos autorais, por favor, tá? Eu estou precisando pagar a prestação do meu iate, então eu estou precisando dos direitos autorais, tá ok? Então vamos lá, Caixa, a hora que você quiser intervir, fica à vontade, tá? Eu não vou estar vendo vocês aqui, que eu estou na apresentação, mas você fica à vontade. Então vamos lá. Então, o tema é esse, né? Etapas da pesquisa científica, e eu lembro bem que na aula passada a gente falou sobre a importância, né, de você ter uma organização para poder desenvolver o seu trabalho de uma maneira eficiente, para não perder tempo e ter um resultado bacana dentro dos objetivos que você traça. Então, o primeiro slide, eu divido a pesquisa em 5 fases. A fase de decisão, a fase de execução, a fase de análise, redação e a divulgação. Vocês vão perceber, logo nesse próximo slide, que a fase de decisão, eu diria que é a fase mais complexa, por uma série de razões. Eu lembro de ter comentado isso com vocês, que é importante que as decisões sejam tomadas de uma forma bastante clara, com bastante calma, para vocês não perderem tempo. Então, eu vou falar de cada um desses subtemas aqui, e aí a gente vai discutindo o assunto. Primeira coisa é a escolha do tema, né? A escolha do tema não é fácil, né? Porque tem muita coisa que você vive, que você tem experiência, enfim, que você gosta, né? As suas preferências pessoais. Então, na verdade, o tema ele deve atender basicamente às expectativas do pesquisador, ou, em alguns casos, ele pode atender também às expectativas do orientador ou do grupo de estudo. Eu lembro que na aula presencial eu falei isso. De repente, você está num grupo de estudo que trabalha com um tema de interesse geral, e dentro desse tema de interesse geral, você pode selecionar um subtema e fazer desse subtema a sua pesquisa. Claro que isso tudo, mesmo quando você está pensando nas suas expectativas, é lógico que isso tem que ser discutido com o seu orientador, né, para que vocês realmente formem um time bacana e não haja nenhum tipo de conflito no meio do processo. Então, quando você vai eleger o seu tema, tem algumas perguntas que têm que ser respondidas, né? O que de fato você quer estudar? Qual é o seu interesse nessa história? E isso que você quer estudar pode ser resolvido pelo processo de pesquisa científica? Porque, às vezes, e aí nós vamos ver mais para frente, eu quero estudar alguma coisa, ele pode ser resolvido, mas, de repente, ele é um problema complicado, aí lá na frente vocês veem, né? O problema é factível, ele é viável. De repente, você quer estudar alguma coisa que, por uma série de razões, ele não te dá uma viabilidade, né? O problema é suficientemente relevante para justificar a pesquisa? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito pensado, porque às vezes você pensa em alguma coisa e você chega à conclusão e fala, pô, vou gastar meu tempo, né? Vou gastar toda a minha energia em algo que realmente não vai me trazer grandes resultados e não vai trazer uma contribuição bacana para aquilo que eu estou pretendendo fazer. O problema é original, isso é muito relativo, né? Dizem aí os pesquisadores que um problema de estudo ele tem que ser original, mas o que é original, né? Será que nós temos efetivamente algo original para ser pesquisado? Então, de repente, você tem um problema que já foi estudado numa outra realidade, quando você traz para a sua realidade,
não dá para você deixar de considerar que é um problema original, porque ele diz respeito àquilo que você está vivendo. Então, alguém estudou alguma coisa na Europa, tudo bem, então o problema já não é mais original. Mas quando você traz isso para o Brasil, para a tua realidade, para a tua sociedade, ele passa a ser original. Então, isso é algo bastante relativo, né? Outra pergunta, eu tenho competência e tempo suficiente para planejar minha pesquisa? É algo que tem que ser pensado, né? Isso implica no tempo que você tem disponível para realizar o teu trabalho. E aí vem a questão dos prazos que você tem que obedecer, né? Em função do programa que você está ligado, em função das suas expectativas e do seu orientador. E, por fim, né, isso a gente até discutiu a semana passada, haverá recurso suficiente para desenvolver a pesquisa? Né? Eu lembro muito bem das colocações da Daniela, né, sobre a questão do projeto dela, que implica em pilotos, aí, de repente, o cara fala, não, você pode fazer, você só precisa pagar o combustível do avião. Quer dizer, então, tudo isso tem que ser pensado no momento de você escolher o tema e você for organizar sua pesquisa. Então, resumidamente, né, o tema ele deve atender a 4 requisitos básicos: o interesse seu, do seu grupo, do seu orientador, a originalidade, que eu já falei que é algo muito relativo, a relevância do tema e sua viabilidade. Então, a partir do momento que você consegue minimamente atender a esses 4 requisitos, você já tem meio caminho andado. Ainda na fase de formulação do problema, a partir do momento que você define... um adendo? Oi? Essa parte da originalidade, Dante, se você me permite... Claro, claro. Ela é um pouco mais, assim, marcante, determinante em trabalhos de doutorado, né? Em trabalho de mestrado, geralmente os problemas não são tão originais assim, né? Mas é como o professor Dante falou, o que é original, né? Mas geralmente o que se vê é que doutorados são trabalhos assim inéditos, né? Não se faz replicação de estudos em doutorado, né? Em mestrado já se faz bastante. Então, é algo que também tem bastante na comunidade científica, esse apelo para um doutorado ser mais original quando você compara com o mestrado, né? O mestrado, geralmente, ele atende, ele tem como acomodar ideias um pouco mais simples, replicações, né? Ou, por exemplo, muda a população, mas mantém o método de uma pesquisa que já foi feita antes, né? Só esse adendo que eu gostaria de fazer. Beleza, está ótimo. Muito bem. Eu gosto muito de trabalhar em termos de definição de tema, né, com as questões que orientam o estudo. O que é isso, né? Veja só, você tem um tema na cabeça. Eu vou dar como exemplo aqui, aquilo que eu fiz na minha livre docência, que eu até citei a vocês, quando eu trabalhei com os atletas olímpicos. O meu tema, aquilo que eu pensava, né, ser o tema do meu trabalho, era estresse e basquetebol. E que envolvia quais eram as possíveis relações entre esses dois aspectos, basquete e estresse. Veja só, como é amplo você escrever. De repente, você fala, não, a minha tese de docência vai ser sobre estresse e basquete. Tá bom, mas o que sobre estresse e basquete? Quais seriam as questões que, dentro desse guarda-chuva muito amplo, eu gostaria de responder? Então, eu coloquei aqui, no meu caso, foram 5 questões. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Quais as fontes de estresse relacionadas à prática do basquetebol? Quais as situações específicas identificadas como fontes de estresse por atletas de alto nível?
Quais os fatores extracompetitivos que mais causam estresse entre esses atletas? Existem situações críticas que podem marcar uma carreira e até mesmo a vida pessoal de um atleta? E quais os fatores específicos e gerais a que essas situações estão relacionadas? Então, vejam que eu formulei 5 questões. Aí é uma questão de opção. Você pode escolher uma dessas questões ou simplesmente escolher as 5, ou 2. Eu optei por escolher as 5, por quê? Porque o instrumento que eu pensei em elaborar, ele dava conta disso tudo. E essa é uma outra questão também, né? A escolha correta do instrumento onde você vai desenvolver a sua pesquisa. Aí, em função disso, eu defino os objetivos, ou o objetivo. Então, no meu caso, depois de entender quais eram as questões, o objetivo do meu trabalho ficou identificar as situações causadoras de estresse que podem alterar o desempenho de atletas em jogos de basquete. Ok? Então, vocês vejam que, a partir de 5 questões, eu defini um objetivo geral. E, a partir desse objetivo geral, eu defini 4 objetivos específicos. Identificar as fontes de estresse diretamente relacionadas ao processo competitivo, identificar as fontes de estresse indiretamente relacionadas à competição, que seriam aqueles fatores extracompetitivos, identificar fatores específicos e gerais de estresse no basquetebol através da categorização das fontes específicas e identificar as situações de estresse mais críticas na carreira do atleta. Ok? Então, vejam que é um processo. Tudo bem que aqui eu estou falando de uma tese de livre docência, que é algo mais complexo, né? Mas o caminho é esse, quer dizer, você identifica questões e dessas questões você escolhe uma, 2 ou todas, né? Se você tiver bala suficiente para fazer isso, tá ok? E aí você define variáveis, dependentes, independentes, outros tipos de variáveis. No meu caso, a variável dependente era o desempenho, né? O desempenho do atleta depende dessas situações de estresse que eles mesmos irão identificar. Aí tem a formulação de hipótese. No meu caso aqui, como o tipo de trabalho não me permite hipótese, mas quando você trabalha com determinados tipos de pesquisa, eu acho que a hipótese é importante, aí talvez o Cássio possa complementar essa parte relacionada a hipóteses, né? Porque talvez ele tenha uma linha de pesquisa mais voltada para essa coisa, Cássio. Geralmente, quando a pesquisa é exploratória, né, e você não sabe, não tem muito conhecimento anterior sobre o tema, você não é obrigado a formular hipóteses. O trabalho, ele fica sem, e aí, para trabalhos que têm um conhecimento prévio maior, né, de relação entre as variáveis que vão ser estudadas, aí, o que eu vejo, né, na literatura aí, da nossa área, é que você ter as hipóteses facilita a sua vida como pesquisador, porque elas vão guiar o seu trabalho, né? E a gente vai também aprender aqui nessa disciplina que o fato de você formular uma hipótese não significa que você tem que se esforçar ao máximo para fazer com que ela seja confirmada. Isso é um viés, né, um enviesamento da pesquisa, né? É muito difícil fazer isso, mas você precisa ter essa certa neutralidade para tocar a pesquisa e deixar que os fenômenos aconteçam de forma natural, né? Sem fazer nenhum tipo de forçação de barra para confirmar hipóteses, né? Eu, particularmente, gosto de formular hipóteses porque eu acho que fica mais fácil, fica mais claro o entendimento do problema de pesquisa. E a hipótese é como se fosse um resultado esperado, né? Você espera aquele resultado, depois que você faz a pesquisa com os seus achados, né, os resultados, você compara com o que você estava esperando para poder discutir os resultados, né? E só um adendo também, mais essa parte de variáveis, dependência, independência, a gente vai ver com um pouco mais de calma. Isso. Nas aulas que a gente tiver sobre tipos de pesquisa, principalmente as pesquisas experimentais, tá bom?
Muito bom. Fala, Dante. Bom, e por fim, né, você tem que ter uma justificativa, ou seja, por que eu estou fazendo essa pesquisa? Por que ela é importante, né? Eu brinco, né, entender que a tua pesquisa não vai mudar o mundo, né, e nem será a melhor e única pesquisa sobre o assunto, mas ela é algo que pode realmente contribuir para o desenvolvimento do conhecimento, e aí, conforme eu coloquei aí, né, você tem que vender o seu peixe. Principalmente se você vai apresentar um projeto, né, para conseguir recurso, né? O trabalho tem que ser muito bem justificado, tem que ser muito bem embasado para os caras falarem, não, realmente o trabalho que essa pessoa está fazendo é um trabalho que merece consideração e merece o recurso que está sendo solicitado, ok? Ainda na fase de decisão, veja como a fase de decisão é complexa, né? Você tem que ter uma revisão de literatura que eu chamo de prévia, né? Aí até eu coloco a literatura, a revisão de literatura, ela ocorre em dois momentos. Na fase de embasamento do projeto, que é essa fase que nós estamos falando, e posteriormente a fase de sustentação teórica da pesquisa. Essa revisão de literatura prévia, ela auxilia na definição dos objetivos, ela é importante para a discussão dos resultados e ela tem que ser imparcial. Por que eu chamo de literatura prévia? É aquela que vai me dar, minimamente, uma noção ou um embasamento teórico para que eu possa planejar o meu trabalho. Então, quando eu falo aqui de estresse e basquete, não é só no momento de aplicar os testes ou de escrever o trabalho que eu vou atrás da literatura. Eu já tenho que ter essa literatura, como eu disse, prévia, né? Já mais ou menos elaborada, e já tenho que ter ideia, né, daquilo que eu vou fazer, a partir de outros dados, a partir de outros trabalhos que já foram executados. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu trabalho, eu sabia que existiam outros trabalhos na área. Então, eu fui recorrer a esses trabalhos, fora, principalmente, né, a literatura inglesa, nesse aspecto, ela é muito rica, para poder embasar o meu trabalho e para que eu pudesse ter uma linha, para que eu pudesse ter um norte, não simplesmente tudo surgir da minha cabeça. Tudo bem, a ideia surgiu da minha cabeça, mas eu tenho que ter um embasamento prévio para poder tocar esse trabalho. A questão da imparcialidade é muito importante. Por quê? Até aproveitando o que o Cássio falou da hipótese, né? Você não precisa se matar para fazer a hipótese, para confirmar a sua hipótese, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, né, quando você tem um tema e você pensa em alguma coisa, você não pode ter como referência somente as coisas que vão ao encontro daquilo que você está pensando. Você tem que ler de tudo. Você tem que ler de tudo. Por quê? Porque lá na frente, na hora de discutir o resultado, se a sua hipótese não for confirmada, você tem embasamento teórico, você tem outros trabalhos que mostram que isso é possível. Ok? Então, não se atenham somente a vai ler alguma coisa e fala assim, eu não gostei do que esse cara falou, então eu tiro do meu hall de referências porque eu não gostei do que ele falou. Não. Se você encontrou alguma coisa no trabalho que vá contra aquilo que você está pensando, deixa ele quietinho lá, e de repente ele vai ser importante na hora da discussão dos resultados. Ok? Muito bem. As fontes de pesquisa, né? As fontes primárias, secundárias, artigos científicos, teses, dissertações e assim, né? Essas são as principais. O que a gente deve evitar na elaboração, né, ou nessa pesquisa bibliográfica, são artigos técnicos, artigos de jornais, bom, enfim. Normalmente, essas três primeiras situações que eu coloquei aqui, fontes primárias, secundárias, artigos, teses, documentos, entrevistas. O meu caso, por exemplo, eu usei muito algumas fontes de entrevista, porque o meu trabalho foi baseado em entrevista, esse que eu citei para vocês. E aí você passa a selecionar e hierarquizar os estudos. Até eu estava conversando com o Cássio, depois da nossa aula, no cafezinho, né?
A gente estava, pena que a gente acaba não guardando essas coisas. Não é o caso desse trabalho, mas quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, não existia toda essa facilidade de internet e tal. Então, os trabalhos eram concebidos através de cópias, de xerox, de trabalhos que a gente ia lá na BIREME, na Biblioteca Regional de Medicina, na Rua Botucatu, lá da Escola Paulista de Medicina, encomendava o trabalho que chegava, trabalhos internacionais, às vezes demorava um mês para chegar. E aí você tinha que escrever, tinha que fazer fichamento mesmo, literalmente, pegar uma fichinha e colocar as coisas daquele trabalho que te interessavam e tal. Hoje, né, com o evento da tecnologia, isso ficou muito mais fácil. Mas é muito importante, porque de repente você encontrou lá 2 ou 3 trabalhos que são fundamentais para a tua pesquisa. Eles não podem deixar de serem citados. E há outros que você, no decorrer do trabalho, vai entender ou vai definir se eles são mais ou menos importantes. Ok? Caso você quiser fazer alguma, vai interferindo aí, tá? Só dizer que na aula 4 nós vamos ter Isso. um tutorial específico sobre como fazer essa busca de fontes de pesquisa usando esses meios digitais, né? Exatamente. Eu peço para vocês, quem puder, né, é altamente recomendável que você puder levar um tablet, um notebook para a sala de aula, porque daí você já vai fazendo as buscas nas palavras-chave que são pertinentes ao seu projeto, né? Perfeito. É isso, Dante. Pessoal, se vocês quiserem interferir, fiquem à vontade, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Curiosidade, fiquem à vontade. Fica à vontade. Olha só, ainda na fase de decisão, aí depois que você definiu tudo isso, né? Você já estabeleceu o seu planejamento, está tudo bonitinho, você vai definir os métodos que dependem fundamentalmente do tipo de pesquisa. Então, como o Cássio falou, pesquisa exploratória, pesquisa descritiva. A minha pesquisa, por exemplo, é uma pesquisa qualitativa, descritiva, que não implica em dados numéricos. Então, o método que eu utilizei foi entrevista semi-estruturada, né? Então, depende do tipo de pesquisa, depende do embasamento teórico, dos seus objetivos. Então, método é algo que você tem que realmente pensar muito bem, de acordo com a pesquisa que você está desenvolvendo. Ô, Dante, só uma curiosidade. Pois não. Qual método você utilizou para analisar as respostas da sua entrevista? Eu usei um método que se chama de categorização. É um método muito utilizado em pesquisas qualitativas desse tipo que eu fiz. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para vocês com o meu trabalho aqui. Eu estou com o meu trabalho aqui na frente. O Massa utilizou o método chamado de discurso do sujeito coletivo. Né? Ele é parecido com isso. É parecido, só que esse que eu fiz, ele é mais simples. Por quê? Porque você faz a entrevista, por exemplo, eu perguntava para o camarada, qual foi a situação de estresse mais marcante na sua carreira? Deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Se quiser, responde depois. Fica à vontade. Não, é que eu estou com o trabalho aqui na frente. Deixa eu ver. Eram atletas de basquete, né? Atletas de basquete internacionais com participação em Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Então, olha só. Eu vou só dar um exemplo. Então, o atleta ele era entrevistado, e aí o que eu fazia? Eu peguei as 19 entrevistas, que foram 9 mulheres e 10 homens, junto com uma pessoa especializada, psicóloga, que me ajudou. A gente procurou identificar quais eram situações comuns, né? E em que incidência que elas ocorriam. Então, um exemplo, 10 atletas citaram que uma lesão foi a situação mais crítica de estresse na carreira dele, entendeu? Então, isso era uma situação comum. E aí, eu procurei categorizar, digamos assim, para simplificar, escolher um termo que definisse essas situações.
Então, por exemplo, eu vou citar, vou continuar aqui, ó. Os atletas citaram contusão grave e longo afastamento, contusão grave e briga com o médico, e contusão grave e falta de respaldo da equipe. Então, a esses 3 itens, eu dei o nome de lesões. Então, a categoria era lesões. Ok? Deixa eu ver se eu pego algum outro item aqui. Por exemplo, nas situações extracompetitivas, brigas e discussão com a família, doença em família, morte em família e ficar muito tempo longe de casa. A esses 4 itens, eu dei o nome de família. Ok? Só para vocês, então, terem uma ideia de como que acontece. Deixa eu pegar algo aqui. A categoria no discurso do sujeito coletivo é a ideia central, né? Ideia central. Só mudam as palavras, mas acho que é mais ou menos a mesma... Olha só, quer ver? Por exemplo, numa situação competitiva, os atletas citaram como fonte de estresse, treinamento em excesso. Olha que interessante. Uns citaram treinamento em excesso, outros citaram falta de treinamento. Aí tem treinamento inadequado, rotina e falta de férias. Então, a esses 5 itens, eu dei o nome de treinamento. Né? Então, assim vai. Quer dizer, o método é esse a partir de uma entrevista, como eu disse, semi-estruturada. O que é uma entrevista semi-estruturada? Não é aquela que o cara responde sim ou não, ou que ele responde através de você tem um roteiro de perguntas, só que esse roteiro de perguntas te permite, né, você diversificar em função daquilo que o atleta está te respondendo. Então, você tem que ter esse feeling para poder aprofundar um pouquinho mais o tema. Então, não... São 3 ou 4 perguntas básicas, né? De novo, deixa eu recorrer à minha colinha aqui. Aqui, ó. Primeiro tem a parte de identificação, né? Nome, idade, quando iniciou a praticar o basquete, há quanto tempo pratica, há quantos anos integra a seleção brasileira, muito bem. Aí, assim, uma pergunta era, quais as situações indiretamente relacionadas à competição que causam estresse em você durante a competição? Então, aí eu estou me referindo àquelas questões extracompetitivas. Aí o camarada falava assim, não, na época da competição eu fico muito longe de casa, na época da competição eu sinto falta dos meus filhos, e aí você vai deixando a pessoa falar, entendeu? Não é uma resposta, né? Você pergunta A, ele responde B, tá ok? Então, essa é a ideia da entrevista semi-estruturada. Ok? Alguma dúvida, Cássio, deu para exemplificar? Legal. Depois, se você puder passar para a gente, ou para mim, aí eu passo para a galera, onde que a gente pode encontrar, né, quem explica esse método, né, a referência desse método. Então, o Massa, o discurso... O Massa vai tratar... ele pode dar, porque ele está baseado no discurso, né, coletivo. Ok? Combinado. Então, vamos lá. Depois de definido tudo isso, né, olha só quanta coisa a gente tem que fazer na fase inicial, na fase que eu chamo de definição. Aí você vai para o jogo, né? Você elaborou seu projeto, você definiu o cronograma, aí você começa a trabalhar com uma revisão de literatura definitiva e você tem a coleta de dados, né? Então, vamos lá. Na execução, é uma fase, a elaboração do projeto, melhor dizendo, é a fase crucial, aquilo que eu falei na aula, né? Gastar tempo na elaboração do projeto para não perder tempo na execução. Aí o cronograma está muito relacionado com os prazos, com o tempo que você tem para realizar o seu trabalho. Claro que é difícil você prever intercorrências, né? Mas você tem que estar preparado. Lembra que eu falei? Tinha entrevista agendada, o cara chegava lá e falava, não, hoje não vai dar, ou simplesmente ele não aparecia.
Por isso que o tempo é importante, para você recuperar esse momento. Se você está com a corda no pescoço, você não consegue recuperar essa entrevista. Perfeito? Então, é muito importante que as coisas sejam feitas com tempo, dentro de um prazo viável para você executar o seu trabalho. Aí vem a revisão de literatura, né, como eu já citei no início, aí sim já é uma literatura mais consistente, já é uma literatura mais forte, né, mais parruda, é aquela que realmente vai te sustentar. E a revisão de literatura, na verdade, ela é uma ação contínua, porque no meio do trabalho você pode achar alguma coisa que te ajude. O cuidado que você tem que ter nesse momento é que, de repente, você comece a achar muita coisa e você começa a achar que o seu trabalho não está adequado e você queira mudar no meio do caminho. Então, tome muito cuidado. Comigo aconteceu um negócio interessante no mestrado, que eu fui fazer, né, no Instituto de Psicologia também. Eu trabalhei com ansiedade. E toda vez que eu ia lá, meu orientador, que era ótimo, o Rosamilha, ele falava, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí chegou um dia, eu estava com o trabalho já todo estruturado, eu estava cansado, né? Já estava, enfim, cheio de fazer tudo aquilo. Um dia eu cheguei lá, botei o trabalho em cima da mesa e falei, Rosamilha, é o seguinte, eu não aguento mais. Ele virou para mim e falou assim, então pode redigir e vamos para a defesa. Então foi engraçado, porque eu acho que ele estava esperando isso, né? Porque aparece tanta coisa no meio do caminho, você vai incluindo tanta coisa, que chega uma hora, você não sabe mais para onde correr, ok? Muito bem. Coleta de dados, verificar a necessidade de um projeto piloto, tem alguns trabalhos em função do método, que é necessário que você faça um projeto piloto para avaliar, né, o seu instrumento de trabalho, ok? Oi? Dá uma reforçada na parte da qualificação, que você falou também na aula passada, né? Sim. Às vezes você faz a coleta de dados e qualifica depois. Nunca pedir para você mudar, você queima um monte de cartucho. Por isso que é importante, às vezes, o projeto piloto. Porque na qualificação, você apresenta o seu projeto piloto. Então, se tiverem que fazer alguma crítica, é em cima do projeto piloto, e é aí que você vai reavaliar os seus métodos, né? A maneira como você vai coletar os seus dados. Tá ok? Aí uma coisa importante é o treinamento de auxiliares. Veja só, no meu caso, como eu citei, quem me ajudou no meu trabalho foi uma menina que foi minha orientanda de doutorado, a Silvia, psicóloga do esporte. Então, nas entrevistas e principalmente na categorização, ela me ajudou muito, mas para isso precisa de um treinamento. Imagina que você vai fazer um trabalho bem simples. Vamos pegar um exemplo. Você vai medir o nível de gordura, né, de gordura corporal dos seus atletas, dos seus escolares, que seja. Aí você tem 100 pessoas para medir. Sozinho você não vai conseguir. Então, você tem lá os aparelhinhos, né? Nem lembro como é o nome daquele aparelho, Cássio, que mede gordura corporal. Me fugiu agora. Adipômetro. O adipômetro. Perfeito. Aí você convoca, entre aspas, 3 ou 4 pessoas para te auxiliar. Essas pessoas precisam de treinamento. Como manipular, como medir, né, como observar, tá ok? E é logicamente aquilo que eu falei, você tem que ter um plano B, que tem a ver com aquela coisa de repente não dá, hoje não deu para coletar os dados. E aí, aqui na coleta de dados, eu acrescentei um negócio que não está aqui, que é você ter o agendamento, né, dependendo do trabalho, e você ter o termo de consentimento das pessoas para poder participar. Ok? Então, isso é muito importante, principalmente aqueles que vão trabalhar com menores de idade. Então, é muito importante que você tenha esse termo de consentimento. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu fiz uma carta de apresentação do projeto
aos atletas, explicando o que era, papapá, como que ia ser feito, blá, 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 e no final eu coloco assim, eu, fulano de tal, concordo em participar da pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos de Psicologia do Esporte sobre situações causadoras de estresse no basquetebol. Ok? Então, a pessoa... Você vai aprofundar esse assunto, tá? De ética. O Massa vai falar, né? Ele vai falar com detalhes sobre isso que você acabou de dizer. Legal. Não, perfeito. Mas só lembrando, então, a importância disso, porque isso pode causar problema. Né? Então, por exemplo, aqui no meu caso, todos os 19 atletas assinaram, e um negócio que eu acho importante, que eu fiz, tive um gasto extra aí, mas eu fiz. Eu imprimi não só a tese para apresentação, mas eu imprimi 19 teses e entreguei para cada atleta que participou do trabalho. Eu acho que isso é uma maneira de você mostrar consideração, porque às vezes tem muita gente que faz pesquisa, utiliza os dados e a pessoa que participou não está nem sabendo o que aconteceu. Então, isso foi uma coisa que eu fiz, foi muito bacana, inclusive, depois, muitos anos depois, eu encontrei um atleta que participou da pesquisa, aliás, eu fui na casa dele, no Rio de Janeiro, que a gente tinha um negócio lá para tratar, ele me levou no quarto, na sala dele, na estante, e falou, ó o que tem aqui na minha estante. Estava lá o trabalho que foi realizado. Ok? Porque às vezes você pensa, os caras não vão dar nem atenção para eles. Não, eles dão sim. É muito importante essa consideração. Ok? Muito bem. Aí a fase de análise, que basicamente é a tabulação e organização e apresentação dos dados, né? Então, aí a fase que você define técnicas estatísticas, métodos, às vezes você vai precisar de auxílio de especialistas, outras pessoas para te ajudarem a analisar, a tabular os dados, a analisar, comparar com outras pesquisas, e aí vem a questão da confirmação ou não da sua hipótese. Então, essa fase de análise é uma fase também delicada, né, que requer muito cuidado, que requer muita atenção para que você não tenha problemas, né, de veracidade dos seus resultados. Né? Então, você tem que realmente ter certeza daquilo que você está fazendo, e mesmo quando você conta com auxílio de especialistas, você tem que acompanhar o trabalho para que você entenda aquilo que o especialista está te oferecendo como auxílio. Então, sei lá, você vai fazer uma análise estatística muito complexa, e aí você pede auxílio de uma pessoa que entenda muito do assunto, e seja sempre junto com essa pessoa, né? E que ela te oriente, porque na hora da defesa, não é ele que vai estar lá. Se alguém te perguntar da parte estatística do trabalho, é você que tem que responder. O teu especialista vai estar muito longe. Na verdade, ele não vai estar nem na defesa, né? Aí você vai falar, bom, e aí? O que eu faço? Ligo para ele? Passo um WhatsApp para ele me falar o que significa tudo aquilo que ele fez? Então, isso é muito importante, tá ok? Muito bem. Aí vem uma fase complicada, que é a redação. Geralmente, estatística, né, Dante? Não entendi. Geralmente, essa parte estatística, o orientador, ele assume junto com o aluno. Sim, sim. Ou o orientador ajuda o aluno, ou roda para o aluno estando junto, né? Acompanhando os passos, né? Sim. Ou uma pessoa que não seja orientador, mas que entenda de estatística com a autorização do orientador. Eu não sei se ainda existe, Cássio, mas o Instituto de Matemática e Estatística da USP, eles têm um serviço, pelo menos quando eu fiz o meu trabalho de doutorado, eu apelei para eles. Eles têm uma equipe que te ajuda na análise estatística do teu trabalho. Não sei se ainda existe, lá na matemática da USP. Você apresenta o teu projeto, eles analisam, né?
E aí eles te chamam, eles mostram o que vai ser feito, a equipe trabalha em cima daquilo, e você vai acompanhando, e quando é feito o relatório final, eles te chamam, fazem uma apresentação, tá? É muito bacana, e te deixa assim muito seguro. Eu, por exemplo, tinha uma dificuldade muito grande em trabalhar com questões estatísticas, que foi no mestrado. No doutorado e na livre docência, eu não me preocupei com isso, porque o meu trabalho não era um trabalho estatístico, era só de dizer, tantos atletas falaram isso, tantos atletas falaram aquilo. Então, não tinha análise estatística, mas é importante, é muito importante que você tenha essa segurança no trabalho, tá ok? Muito bem. Aí você tem a apresentação do relatório, eu chamo de relatório aqui, que nada mais é... Desculpe, gente. Estou com a garganta meio ruim. Dissertação, tese ou artigo, né? No caso, aquilo que o Cássio falou na aula passada, a importância de você, não da sua tese, da sua dissertação, você produzir artigos, ou um artigo, ou dois, não importa. Então, aí você tem que verificar quais são as normas vigentes no programa, ou se você vai fazer um artigo, as normas vigentes da revista na qual você quer publicar, normas de formatação, revisão, isso é uma coisa muito importante. Não confie na sua revisão. Não confie. Dê para outra, faça a sua, mas dê para outra pessoa fazer a revisão do seu trabalho. Às vezes, pessoas até que não tem nada a ver com o tema. Eu, por exemplo, passei meu trabalho para minha esposa. Falei, dá uma lida aí, vê o que você acha. Né? Quer dizer, do tema em si, ela não entende nada. O Cássio conhece, minha mulher, ela não entende nada de basquete. Apesar de ser casada com basqueteira, ela não entende nada. Só que ela me deu dicas, ela falou, pô, olha, eu não estou entendendo essa frase aqui, está muito complicada, está muito, sei lá, está enroscada, entendeu? Então, é importante você ter clareza nas ideias, objetividade, né? E, evidentemente, ter boas conclusões. Então, essa revisão ela é fundamental, porque o que acontece, quando você escreve alguma coisa, isso eu vou falar mais para frente, você praticamente, você não está lendo o teu trabalho, você já está tão acostumado com ele, tão acostumado com o teu trabalho, que você passa por cima. Você não faz uma leitura legal do trabalho, ok? Então é importante que essa revisão seja feita de uma maneira bem bacana. Muito bem. Eu vou só voltar um pouquinho na tela, até para ver se alguém tem alguma consideração sobre essa parte do trabalho. Alguém quer falar alguma coisa? Cássio, alguma observação? A observação é que o pessoal está bem tímido, né? Pois é, ou é aquela história, Cássio, ou está sendo muito bem explicado ou ninguém está entendendo nada, né? Exatamente. É aquela velha história. Mas Agora... tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Oi? Bem explicado, sim. Não, mas fiquem à vontade, viu, gente? Fiquem à vontade, não tem problema. A gente está aqui mesmo para isso, tá? Para tentar ajudar vocês. Pelo menos o pessoal está respondendo. Está ótimo, está bem explicado. Ai, meu Deus. Professor. Oi. É, Fernanda. Oi, Fernanda. Boa tarde. Me fala uma coisa, você estava falando da questão da coleta e da qualificação. Então, é possível que se na qualificação alterar, você tem que fazer, tipo, todas as coletas de novo? Sim. Isso acontece. Com certeza. Se a banca de qualificação achar que o teu método não está adequado, você vai ter que fazer tudo de novo. Entendeu? Então, é assim, eu acho assim, você até pode coletar, mas na hora da qualificação, você apresenta uma parte do teu trabalho. Tá. Por isso que o projeto piloto ele é interessante. Então, vamos imaginar, você pretende coletar dados com 100 crianças, não sei o que lá. Até para você testar o seu instrumento, para ver se vai dar certo aquilo. Você não precisa fazer com as 100 crianças, faz com 10, com 15. Eu nem sei se existe, Cássio, uma porcentagem X para projeto piloto. Porque como eu nunca trabalhei com esse tipo de pesquisa, então eu não tenho essa experiência, né?
se faz com um número reduzido para você poder fazer testagens. Então, 2, 3, 4 pessoas. Entendi. Mas existe uma situação hoje em dia, pessoal, que é a seguinte: o seu orientador te convida, ou você se interessa por um projeto em que a base de dados já está pronta. Então, isso é muito comum, eu estou vendo muito projeto com essa característica, viu, Dante? Ok. Dados que já foram coletados no passado e que aí o mestrado do aluno vai ser em fazer uma reanálise ou algumas variáveis que não foram analisadas anteriormente. Então, nesse caso específico, se aceita, né, na qualificação que os dados já tenham sido coletados, mas desde que todo o método, né, já tenha sido passado pelo filtro de especialistas antes, né? Então, está muito comum, viu, Dante? Tem uma pergunta da Sandra aqui. Desculpa, Cássio. A Sandra está perguntando se isso que você está falando é o caso das revisões sistemáticas. Acho que não, né? Não, eu estou falando de dados mesmo coletados, né? Que você vai lá no laboratório ou no mundo real para fazer a coleta. Revisões sistemáticas ou de estado da arte, você faz o trabalho consultando as fontes e fazendo uma análise bastante detalhada da literatura. Tá? Então, o que eu me referi antes foi em relação a dados reais mesmo, tá? Aí o Ricardo está dizendo o seguinte: tem no Google o dataset. Sim, que você, inclusive, hoje em dia, né, com essa tendência de ciência aberta, o que os pesquisadores estão fazendo agora é abrir os dados para a sociedade como um todo, e qualquer pessoa do mundo pode ir lá ter acesso a esses dados e até usar esses dados para pesquisas posteriores, usando dados de outro grupo de pesquisa, de outros pesquisadores. O Ricardo colocou o link no chat, tá, gente? Sobre essa... Oh, meu Deus, essa fonte. Então, é uma tendência muito forte hoje em dia em que um projeto ele é construído a partir de dados já existentes, entendeu? Mas é óbvio que esses dados que já foram coletados passaram por um filtro bastante rigoroso, ok? Só um adendo aí ao que o Dante falou. Muito bom. Podemos continuar, então? Uma dúvida. Precisa pedir autorização quando esses dados... Desculpa, Elisângela, eu não estou te ouvindo direito. Precisa pedir autorização quando esses dados estão nesse Google? Então, Elisângela, a rigor, não precisa, mas eu, como pesquisador, quando eu usei dados de outras pessoas, eu sempre avisei a pessoa que originou aqueles dados que eu iria usar e também a convidei para fazer parte do trabalho. É mais um lance de etiqueta, entendeu? Mas, uma vez que os dados são disponibilizados, você não tem a obrigação de avisar a pessoa que produziu aquele banco, tá? É sempre uma questão de respeito, né, Cássio? Sim, de respeito, consideração, um trabalho que já foi feito. Não custa nada, né? É algo que não vai modificar o seu trabalho, não vai interferir, mas eu acho que é uma questão de respeito. Podemos seguir? Só, Dante e Cássio, uma pergunta. A aula passada, vocês, fazendo um link da aula passada com essa, vocês falaram para a gente fazer o planejamento, né? Então, no planejamento, na parte da coleta dos dados, eu posso colocar já o projeto piloto, vamos supor, se eu imagino com 15 pilotos, eu faço um piloto com 3 e depois, para qualificação, e depois mais 12, já sai o projeto assim? Será que assim é uma boa ideia? Pode ser, sim. No seu caso específico, lembrando da sua pesquisa, se você fizer um piloto com 2 ou 3, está excelente.
com 2 ou 3 participantes, para você resolver questões metodológicas que você tem dúvida. E depois existem programas que te fazem cálculo, né, para saber qual que é o tamanho da sua amostra. Ok? Isso posso também passar para vocês como se faz esse cálculo com base em estudos passados. Tá bom? Tá Daniela, na verdade, piloto não vai ser problema para você, né? Você vai ter piloto à vontade, né? Desde Tem que bastante voluntário, mas vamos ver na hora H, né, professor? Chega na hora H, desde que você pague o combustível do avião, não vai esquecer desse detalhe, hein? Vamos lá, gente, vamos seguir. Bom, aqui foi o que eu falei, eu incluí, né, isso não existia na aula do... Eu particularmente gosto muito de escrever, né? A gente, sei lá, eu gosto de escrever e tenho aí já bastante coisa escrita. E aí, num determinado momento, eu falei, poxa, eu podia passar um pouco dessa experiência para pessoas que querem escrever e muitas vezes não sabem começar o processo, né? Então, é uma coisa bem simples, assim, só para vocês terem ideia, de repente, do que escrever, um livro, um capítulo, um artigo, o que seja, aquilo que for do gosto de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu gosto muito dessa frase. Eu não sei de quem é, então, como eu não sei de quem é, eu uso e falo que é minha, tá bom? Então, se for de algum de vocês, me perdoe. Conhecimento não compartilhado não é conhecimento. Então, quando você escreve alguma coisa, o seu objetivo é compartilhar o seu conhecimento. É a mesma coisa que uma pesquisa. Não adianta você fazer pesquisa e guardar na sua gaveta. Essa pesquisa ela tem que ser compartilhada, para que o seu conhecimento seja agregado a outros conhecimentos de outras pessoas que trabalharam com o mesmo tema, com temas diferentes, enfim. E aí a gente vai juntando esse conhecimento para ampliar, né, essa base que a gente tem aí de um determinado tema, ok? Bom, de onde surge uma ideia para você escrever? De uma oportunidade. De repente, você é especialista num assunto, alguém chega para você e fala assim, ô Dante, você não quer escrever um livro sobre basquete? Aí eu vou pensar, falar, pô, será que eu tenho capacidade, né? Eu tenho condições de escrever um livro sobre um determinado tema, ok? Então, aí vem o interesse que você tem pelo assunto, né? A preferência pessoal, ok? Ou até mesmo a obrigatoriedade, né? Numa dissertação e numa tese, num artigo, eu deixei o artigo de fora aqui, você tem a obrigação de escrever, tá certo? E, às vezes, também, isso acontece em função da necessidade do mercado. Olha, está faltando livro sobre, sei lá, esportes coletivos no mercado. Certo? Aí eu, o Cássio e o Massa tivemos uma ideia. E olha que interessante a oportunidade, né? Aquele nosso livro, sem fazer propaganda do livro, mas já fazendo, que é um livro bom pra caramba. É ou não é, Cássio? Sim. Vou passar para eles, inclusive. Que o nosso livro é bom para burro, né? Vamos ser sinceros, né? Vou passar o link para eles aqui, para eles terem... Olha só. E é de graça, né, Dante? É de graça porque está no portal da USP, né? Vou passar para vocês o... Tá. Então, gente, olha que interessante. Esse livro surgiu de uma oportunidade, ou seja, nós três, o trio Ternura ou o trio Calafrio, depende da interpretação, nós dávamos um curso sobre iniciação em esportes coletivos. Acho que nós demos 2 ou 3 versões desse curso. Aí chegou um momento que nós nos reunimos e falamos, gente, nós temos todo o material na mão, por que a gente não escreve? E aí nós escrevemos o livro em função desse curso. Né? Lógico, aperfeiçoamos, ampliamos todo o embasamento teórico, bom, enfim, mas surgiu de uma situação que já existia e que, de repente, a gente achou que o tema era interessante e que no mercado não existia
ou existia pouca coisa a respeito do assunto, ok? Então, aí, as formas de publicação, né, são as mais variadas possíveis, todo mundo já conhece isso. Tá? E aí, sempre vem aquela dúvida, né? Pô, eu sou capaz de escrever, eu posso, eu quero. Então, você tem que ter vontade, você tem que ter persistência, você não pode ter medo de escrever. E, às vezes, você tem que usar, né? Então, não temam, não tenham medo de escrever. Muita gente não escreve porque fica com medo de alguém falar assim, mas será que as pessoas vão gostar? Mas será que não sei o que lá? De novo, uma historinha pessoal. O primeiro livro que eu escrevi de basquete, eu já tinha participado de um outro livro, um amigo meu, muito amigo meu, e que o Cássio conhece também, o Dr. Vitor Matsudo, virou para mim, aquela situação, falou, pô, Dante, você está tão envolvido com basquete, por que você não escreve um livro? Falei, imagina, Vitor, que é isso? Quem sou eu? Estou no começo da carreira. Eu vou escrever, as pessoas vão criticar. Ele falou, pois é, deixa que critiquem, e aí quem criticar pode escrever um livro criticando o seu, e aí em vez de um nós vamos ter 2 livros. Olha que interessante essa colocação, né? Então, é muito importante. Eu diria que é assim, é meter as caras, não ter vergonha, não ter medo e meter as caras, tá ok? O tema é basicamente aquilo que a gente falou de pesquisa, né? Para quem que eu vou escrever, qual o nível de abordagem, que tipo de conteúdo, se vai ser um livro, deixa eu ver se está aqui, ó, se vai ser um livro contextual, um livro texto, que nem o nosso livro, ele é um livro texto, né? Apresenta conceitos, definições, exemplos, tal. Agora, tem o livro aplicado, aquele que apresenta resultados. Então, por exemplo, uma tese é um conteúdo aplicado. E tem o misto, aqueles que escrevem textualmente e colocam no meio disso resultados de pesquisas, as próprias ou de outras pessoas, desde que devidamente citadas, né? Bom, o suporte teórico, vejo que é muito parecido com tudo aquilo que eu já falei na questão da redação da tese, né, ou da dissertação. Autores relacionados ao tema, livros e artigos que abordem o tema escolhido, arquivo pessoal ou experiência pessoal. Então, quando a gente escreve, por exemplo, eu tenho muita coisa, eu tenho, naquele portal da USP, vocês vão ver, tem livros sobre histórico de campeonatos mundiais de basquete, de Jogos Olímpicos, e tudo isso eu tenho em arquivo, então é o meu arquivo pessoal que eu estou utilizando, além, né, de outros referenciais. E, de novo, né, leitura, releitura, registro de tudo, revisão, tudo aquilo que eu já citei. E eu estou dando aqui para vocês uma ideia, né, do desenvolvimento do livro. Uma estrutura básica que seriam os capítulos, subcapítulos e título provisório. Lembra aquela história do título, né? Lembra aquela história do título que eu falei para vocês não quererem dar título antes? Não, deixa um título provisório e depois vocês vão aperfeiçoar esse título. Na elaboração do texto, vocês têm que organizar as ideias dos autores e as suas próprias ideias, inclusão de tabelas, figuras, quadros, anexos, fotos, né? Só que aí você tem que tomar um cuidado, por exemplo, com foto. A partir do momento que você coloca uma foto, se for uma foto geral, uma gravura, é só citar a fonte. Agora, se for foto, por exemplo, eu vou tirar foto das crianças jogando basquete. É complicado. Eu tenho que ter autorização, porque isso pode implicar em 2 coisas. Primeiro, a questão da imagem, uso indevido de imagem, né, que pode gerar até processo, e, evidentemente, a exposição das pessoas sem autorização, ok? Escrever sem a preocupação de corrigir ou revisar. Aí vocês vão falar, pô, mas eu vou escrever e não vou corrigir? Vai. Não vou revisar? Vai. Mas você não precisa fazer isso linha a linha, parágrafo a parágrafo. Um grande erro que se comete quando se escreve é você querer escrever e, ao mesmo tempo, já querer corrigir. Ok? Então, escreva. Escreve lá um parágrafo, uma folha, um capítulo, e depois, devagarzinho, você relê tudo aquilo
e vai vendo o que está bom, o que não está, a linguagem adequada, olha lá, evitar palavras repetidas, gíria, termos, o famoso gerúndio, né? Então, estamos indicando, né, aquelas coisas que aparecem, típico de telemarketing, né? Então, façam isso com calma. É interessante que muitas vezes você escreve, aí você vai ler e falar, nossa, eu escrevi isso, não é possível, está muito ruim. Mas não tem problema, é a partir desse está muito ruim que você vai aperfeiçoar o teu texto. Se você quiser, logo de cara, escrever um parágrafo, a concordância, a vírgula, você vai demorar 10 anos para escrever o teu texto, o teu livro, tá ok? Não se preocupem com isso nesse momento. Depois, na revisão, com calma, outra pessoa vai revisar, né? Tem a própria revisão, depois nós vamos ver mais para frente, da editora e assim por diante. Qual é a estrutura final de um livro, no caso? Aqui eu estou me referindo mais a livro. O título definitivo, um sumário, um prefácio. O prefácio ele é opcional, no caso do livro. Você pode convidar uma pessoa para falar sobre o seu livro. De preferência, convide um amigo, né? Porque ele vai falar bem. Se você convidar um inimigo, ele vai meter o pau logo de cara. Né? Estou brincando. Mas é muito legal vocês convidarem, por exemplo, vai escrever um livro, convidar um especialista no assunto. É muito bacana. A apresentação, quer dizer, um breve relato daquilo que você vai mostrar. Os capítulos, subcapítulos, referências, e aí entra a parte de revisão, de editoração, e aí a editoração é por conta da empresa, da editora, né? Editoração nada mais é do que dar uma cara bonita para o livro. Organização, paginação, tudo bonitinho, colocação das tabelas, né? Isso não deve ser sua competência. Isso é a competência da própria editora. Vamos lá. Alguma pergunta sobre isso? Alguma pergunta sobre essa parte? Então, agora eu vou passar para uma parte mais prática, né? Muito bem, eu já estou com o livro organizado. Então, agora eu vou ver em qual editora que eu quero colocar. E aí, tem várias editoras, evidentemente. Então, na nossa área, só exemplo, né? Tem a Artimed, que é o Grupo A, que é uma editora muito boa, né? Principalmente na área de saúde. Tem a Guanabara-Cuba, a Horti, a Manoli, que são editoras que editam muitas coisas, então já eles têm uma experiência muito grande na edição de livros, no caso da nossa área, tá ok? Isso é importante, porque às vezes você pega uma editora que o editor sabe muito menos, não sabe nada a respeito, e aí a coisa vai complicar, porque você acaba entrando em conflito com esse editor. Outras possibilidades, né? Agora está muito em moda os e-books da Amazon, da Dialética, e nós, particularmente, eu digo nós, eu, Cássio e o Massa, e eu, particularmente, ultimamente tenho optado por colocar no portal de livros abertos da USP, que é um portal bacana, tem vários livros, não só da nossa área, e todos gratuitos. Você pode baixar em PDF, e você tem o livro lá gratuitamente. A única restrição que eles fazem para publicar no portal de livros abertos da USP é ter necessariamente a participação de um docente da USP. Aí você apresenta, no caso, entra como Edições EASH, né? A EASH é a editora, é feita toda uma revisão, e aí passa por um processo de parecer, e aí ele é encaminhado. O Cássio, acho que passou para vocês o link, vocês podem dar uma olhada no link do nosso livro, e tem outros também. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem 4 ou 5 livros lá da nossa área. Tem um, inclusive, do Bettini, do Marco Bettini, tem um livro. Eu não lembro o nome, mas tem um livro dele lá também, ok? Para enviar para a editora. Então, você tem que, minimamente, ter um título provisório, um resumo e objetivo do livro, a organização do livro, um resumo e objetivo de cada capítulo, não é o capítulo inteiro, uma estimativa de figuras, tabelas,
quadros e fotos, preto e branco ou colorido, o público a quem ele se destina, onde ele pode ser utilizado e estimativa de tempo para a entrega do livro. Isso é o mínimo. Agora, se você tiver o livro pronto, melhor ainda, você já entrega tudo pronto e fala, olha, está aqui. Eles fazem uma análise, eles entregam para parecerista, eles veem a viabilidade do livro, e eu já recebi, por exemplo, não. Olha, agora não vai dar, professor, porque a editora, principalmente nessa fase de pandemia, né? Eu tive um livro que não foi aceito, por isso que eu joguei no portal da USP. Falei, bom, já que ele não foi aceito, não vou ganhar nada mesmo com isso, então pelo menos vou disponibilizar para as pessoas, dentro daquele conceito de compartilhar conhecimento, né? Um detalhe, o portal de livros abertos da USP é inteiramente gratuito, inclusive para quem produz o livro. Né? A gente não ganha absolutamente nada. Dante, Oi. só uma coisinha. Pessoal, vocês terminam, né, o mestrado, vocês vão começar a pipocar no e-mail de vocês convites para vocês publicarem o mestrado de vocês em forma de livro. Né? E aí vocês, geralmente alguns são legais, algumas propostas são legais, mas outras não tanto, porque você precisa desembolsar muito dinheiro, né? Esse comercial muito alto nas pessoas que fazem mestrado, porque elas se iludem achando que, né, vou lançar um livro e tal, mas elas têm que bancar esse livro. Então, talvez o Dante possa falar um pouco mais desses custos que envolvem, né, uma publicação. Então, quando vocês receberem esse e-mail, fiquem atentos, né, no tipo de proposta que vão fazer a vocês. Então, muito boas, né? Por exemplo, o Dante me falou de uma lá de Minas, de BH, e outras são muito ruins. Então, vocês precisam... Até pegando esse gancho, viu, Cássio? Olha que interessante, né? Esse trabalho que eu citei para vocês do estresse foi feito em 99. Olha só, hein? Quanto tempo. Aí você falou da editora lá de Minas, da Dialética. Um belo dia, ano passado, eu recebo um e-mail. Professor, não sei o que lá, estamos aqui com o seu trabalho, estresse e basquete, PPP, achamos interessante e gostaria de saber se você tem interesse em publicar. Olha só, 99 para 20 e tantos anos, né? Falei, olha, interesse eu tenho, só que é um trabalho que, teoricamente, ele está desatualizado. Né? A parte de dados, não. A parte de dados está aqui, mas o trabalho está desatualizado. Então, o que eu fiz? Eu convidei o meu ex-orientador, o Esdras Vasconcelos, que manja tudo de estresse. Falei, Esdras, vamos atualizar a parte de estresse, o referencial, eu atualizo a parte do basquete e a gente coloca os dados. E aí o livro foi impresso. Mas nesse esquema que o Cássio falou, eu tive que pagar não foi muito dinheiro, e para fazer, os caras prepararam tudo, né? Então, aqui tem toda... Aqui é a sequência, né? Como que acontece o processo do livro. Então, olha só, depois de aceito esse primeiro projeto, a editora te solicita o manuscrito. O manuscrito é o nome que é dado para o documento, não importa... Às vezes fala, manuscrito tem que escrever à mão. Não. O manuscrito é o nome técnico da coisa. Normalmente em PDF... E aí você não precisa se preocupar com paginação, porque isso é a editora que vai fazer. A editora faz uma primeira revisão e manda de volta o boneco, né? que é o livro já montado, com observações de ordem ortográfica e gramatical. Eles não abordam conteúdo. Eles fazem a revisão ortográfica e gramatical. Normalmente, fotos, figuras e tabelas são enviadas separadamente. Tá? E aí a editora define, eu quero em PDF, eu quero em JPEG, eu quero em CorelDRAW, blá, blá, blá. Por que eles pedem separado? Porque eles vão encaixar isso no livro. Nem sempre a sua paginação está de acordo com a deles. Então, eles pedem separado, você tem que indicar lá no livro figura tal, incluir figura tal. E aí você manda lá, figura tal. Ok? A capa, ela é feita pelo setor de arte da editora, de comum acordo com o autor. Mas, de repente, você pode enviar uma ideia de capa pronta. Né? Então, olha, eu gostaria de uma capa com tais características.
tá bom? Então, esse é o processo. Continuando, né? Aí você vê as informações que eles te deram, você troca uma figurinha com eles, corrige, manda, volta, às vezes vai, volta umas 3 ou 4 vezes. O livro é publicado e é aprovado. O tempo para finalização e publicação do livro depende do cronograma da editora e também da sua rapidez em responder às solicitações, né? Lembrando que todo esse procedimento pode variar de editora para editora. Então, basicamente é isso. Aí vem a parte, né, que vai torná-los milionários, que são os direitos autorais. Normalmente, direito autoral, ele varia de 5% a 10%, dependendo da editora, e o pagamento é semestral. Eles te enviam um relatório de vendas. Hoje mesmo eu recebi um relatório de vendas de um livro que eu escrevi em 2006 e que ainda está sendo vendido, né, que é o Modalidades Esportivas Coletivas. Sempre pinga ali alguma coisinha. Um negócio interessante é que algumas editoras aceitam reverter o valor dos direitos autorais em livros. Então, por exemplo, eu fecho um acordo lá, a estimativa é vender, sei lá, 100 livros. Esses 100 livros, em termos de direitos autorais, daria, sei lá, vamos chutar, R$100. Eu posso trocar isso por livros. Quantos livros a editora me cede por R$100? Aí você tem livro na mão para poder, enfim, dar para um amigo, poder sortear, poder presentear e assim por diante. Algumas editoras também, como autor, você tem direito a comprar outros livros com desconto. Então, por exemplo, na Artimed, como eu já escrevi livro na Artimed, se eu quiser comprar alguma coisa da Artimed, que não seja a minha, evidentemente, eles me dão 40% de desconto. Tá? E a reimpressão ou as novas edições dependem da vendagem do livro e a quantidade de livros impressos é definida pela editora. Ok? Muito bem. Aqui, só para terminar essa parte, tenha certeza que você não vai ficar rico, mas dá para comer uma pizza e tomar uma cerveja ou um vinho. Mas a sensação de ver seu livro publicado é indescritível. Então, coragem, vamos contribuir para ampliar o conhecimento em nosso esporte. Dante. Antes de passar para frente, oi, Cássio. Só fala para eles que em periódico científico é completamente completamente diferente. Eu só peguei aqui por conta do livro. Como? Porque no periódico você cede os direitos para a revista, né? Sim. E normalmente em periódico você tem que pagar para publicar, né? Principalmente nos periódicos de alto nível, né? É isso, Cássio? Você que está mais acostumado a publicar em periódico. Exatamente. Hoje em dia essa tendência também está muito forte, né? Que em periódicos top, né? De fator de impacto altíssimos, eles estão cobrando agora. E a gente que é do Brasil, né? E tem dificuldade financeira. Só se lasca, né? A gente está num mato sem cachorro aí, né? E aí o que acontece? A concorrência nos jornais ou revistas que são gratuitas é muito alta. Então a taxa de rejeição ela é absurda, ela chega a ser maior do que 80%. Então está uma disputa muito grande e está muito difícil publicar em periódico hoje em dia, por causa dessas razões, né? E, além de tudo, você tem que ceder os direitos autorais do trabalho para eles. Ou seja, é tudo para eles, né? E aí a universidade cobra publicação, né? Pois é, eu estou começando a escolher revistas com um nível de impacto um pouco menor, porque, além de elas serem gratuitas, você tem até uma certa dignidade no processo de avaliação do seu texto. Né? Eu tenho uma posição, você sabe, né? Você me conhece. Eu tenho uma posição muito radical em relação a isso.
Eu chamo de ditadura da publicação. A universidade te obriga a publicar, você não tem onde publicar, e aí você publica um livro, o livro não vale nada. Né? E aí vem uma outra coisa que eu coloco, às vezes até o pessoal fica bravo comigo. Eu vou publicar em inglês na revista Journal of... Quais. Muito bem. A pergunta que fica é, quem vai ler esta publicação? Aí eu publico um livro em português e vende 6.000 exemplares. Ou seja, 6.000 pessoas leram esse livro. Dante, o nosso livro, só no mês de... Eu vi agora, no mês de abril, só no mês de abril, teve quase 300 downloads. Mas, Cássio, o ano passado, quantos downloads teve o nosso livro ano passado? Foram 6.000. Ele já está chegando a quase 7.000. Entendeu? Então, eu acho assim, para a nossa área particularmente, não estou dizendo que a pesquisa não seja importante, para a nossa área, o livro é um instrumento muito mais adequado do que uma pesquisa. E, principalmente, a universidade exigindo que você publique em inglês. Né? Eu tenho uma experiência agora, eu coordeno um grupo, chama Rede Internacional de Basquete Educativo. Eu tenho 75 projetos de basquete cadastrados nesse grupo. E eu troco informações com eles, eu forneço muito material. Eu tenho grupos cadastrados no Amapá. Né? Com todo o respeito ao Amapá. Você acha que esse professor que trabalha com projeto social, numa quadrinha caindo aos pedaços, com bola caindo aos pedaços, ele tá interessado no International Journal of não sei o quê? Ele está interessado naquele texto que eu mandei para ele com 10 exercícios para fazer bandeja. Percebe? Então, nós vivemos uma realidade diferente. Então, isso é muito complicado. Mas, enfim, isso é uma posição pessoal, não tenho nada contra, muito pelo contrário, tem que fazer a pesquisa mesmo. Só que eu acho que esse tipo de publicação tinha que ser mais valorizada. Vocês imaginem, né, o que eu estou falando aqui. Se nós tivéssemos colocado o nosso livro numa editora, eu não sei se a gente teria 6.000 livros vendidos. Eu acho difícil na nossa área. Agora, vamos imaginar que nós tivéssemos isso, né? Esse livro custasse R$100 e a gente ganhasse 10% de direitos autorais, pelo amor de Deus, eu ia tomar cerveja a vida inteira. O Cássio não, porque o Cássio não gosta de cerveja. O Cássio só toma chá de boldo e chá de camomila, né? Mas tudo bem. Olha, não, o Cássio é mais chique, ele gosta de vinho, gente. O Cássio é outro nível. Tem uma pergunta aqui, Cássio, talvez você possa responder. Da Alana. Como avaliar para qual revista enviar o artigo? E como analisar a revista pelo fator de impacto e colocar em conta o que ela pode cobrar para publicar? Primeiro é que elas já, o cartão de visita das revistas já é a taxa de publicação. Tem ali no site, quando você entra. Algumas, elas têm só essa opção, Alana, da publicação paga, você não tem opção de publicação, de algum subsídio ou publicação gratuita. Eles até oferecem desconto, né, para países em guerra ou países em desenvolvimento, mas o Brasil nunca está nessa lista. Então, a gente tem que pagar a taxa valor total integralmente. De vez em quando você chora um pouco, né, o modo de dizer de chorar, né, quando você chora um pouquinho para o editor, eles têm a sensibilidade de fazer um desconto. Então, dá para você tentar isso quando você fizer logo a submissão, você pedir um abatimento do preço, porque são todos em euros ou em dólares, né, geralmente. Então, geralmente lá no site, geralmente não, no site lá da revista você já vai saber, então, como que funciona esse lance de pagar ou não, tá?
E as que não são pagas, elas também colocam no site lá que não cobram taxa nenhuma para submeter e nem para publicar. Então, você já vai, quando consultar a revista, você já vai saber em relação às taxas. Tem também lá os fatores de impacto da própria revista, ela própria informa. Ela não informar, você pode entrar nesse site aqui, ó, ou no Chimago, ou no Impact Factor, que aí você vai conseguir ter o acesso aos fatores de impacto anuais daquele periódico, tá bom? E aí, como avaliar para qual revista mandar, é o que a gente diz do punch do artigo, né? Se o artigo faz uma contribuição extremamente relevante e está muito bem escrito, com um método muito bem elaborado, resultados extremamente interessantes e médicos, você pode tentar uma revista com impacto maior, de 2, de 3, né? Agora, quando isso não acontece, geralmente a gente vai para revistas um pouco menos, de impacto menor, né? De impacto entre 0 e 1. Tá bom, Alana? A melhor forma de você saber isso é discutir com o seu orientador, que já tem bastante experiência para saber para qual revista mandar de acordo com a relevância do trabalho. Né? Tá ótimo, obrigada. Muito bem, vamos já terminando então, já indo para os finalmente. Bom, gente, aqui é a divulgação, né? Como é que você divulga o seu trabalho, né? Claro que no caso de vocês, a tese, a dissertação, mas como o Cássio tem frisado, é muito importante divulgar o trabalho num periódico indexado, né? Você pode divulgar o seu trabalho num evento científico, num congresso, num seminário, através de pôster, comunicação oral, e tem aí o livro, o capítulo de livro, ou mesmo em periódicos não indexados, em outros tipos de mídia, né, onde você alcança um público maior, tá ok? Esses aqui são os links. Acho que não vou conseguir passar para vocês aqui no... Mas, olha, se vocês entrarem... Deixa eu ver se eu passo aqui Espera um pouquinho, Cássio, eu vou voltar aqui. Eu vou colocar o link do meu canal do YouTube. Cadê? Oh, meu Deus. Espera aí. Se vocês entrarem nesse link que eu passei aí, como eu falei, é um canal basicamente de basquete. Vocês vão achar essas 2 aulas e outras coisas que possam, de repente, ser interessantes para vocês, né? Lerem, para vocês acompanharem de uma maneira geral, ok? Muito bem. Bom, mensagem final. Esteja ciente que sua pesquisa não mudará o mundo, mas ela poderá trazer uma contribuição significativa para melhor e crescimento de uma determinada área ou disciplina. E o que eu falei, não vai achar que você vai resolver o problema do mundo, mas a tua pesquisa é importante. Ela é importante, porque ela vai trazer mais conhecimento, né? Ela vai poder ampliar um pouco mais as perspectivas da área, então é fundamental que ela seja feita de uma maneira organizada, de uma maneira bacana. Ela é parte importante do seu processo de formação acadêmica, por isso deve ser encarada com seriedade e comprometimento. Lembra que o Cássio falou na aula passada da continuidade, né? Porque tem gente que faz o trabalho e some do mapa. Então, tem que haver um comprometimento. Então, fez mestrado, vamos tentar fazer doutorado. Fez doutorado, continua participando do grupo de estudo, passando o seu conhecimento, sua experiência. Apesar de ser obrigatória, a pesquisa deve suprir suas necessidades de satisfazer uma curiosidade e proporcionar momentos de prazer e sentimento de dever cumprido,
apesar de todas as dificuldades que certamente encontrará pelo caminho. Mas lembre-se, há um mundo além da pesquisa. Então, viva este mundo e faça da pesquisa uma pequena parte dele, ok? Aqui estão os meus contatos, tem até o YouTube aí que eu passei, tem o Instagram, se bem que eu uso muito pouco o Instagram, e tem o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo para qualquer coisa, é o vivobasquete@gmail.com. Muito bem. Então, eu acho que aqui, Cássio, a gente encerra. E aí, agora eu fico... Posso fechar aqui, Cássio? Pode, claro. Pode fechar a apresentação, né? Tá. Então, agora eu fico à disposição aí para tirar mais algumas dúvidas, o que vocês quiserem discutir, bom, enfim. Então, estamos à disposição, a gente tem um tempo ainda aí para poder conversar um pouco, né? Professor Dante, Pois não, Léo. a rede de basquete que você comentou, tem algum link, algum site que a gente possa depois dar uma checada? Não, então, mas essa rede é o seguinte, Léo, na verdade, nós temos um link que é ribglobal.com, RIBE, R-I-B-E global.com, mas nesse link são mais notícias. O que é essa rede, né? Apesar de não fazer parte do programa aqui, só para esclarecer. Ela é uma rede internacional, como o nome está dizendo, que agrega projetos de basquete que estão voltados para inclusão, sustentabilidade e saúde. Ok? Então, por exemplo, se você tem um projeto aí na sua cidade, onde você mora, sei lá, você manda, a gente te cadastra, você passa a fazer parte de um grupo, e aí você vai receber informações de cursos, informações, vídeos, material didático, tá ok? Você pode mandar, de repente, um vídeo do trabalho que você está fazendo. Então, como eu falei, aqui no Brasil, nós somos 75 projetos, que eu coordeno tudo isso, eu sou o presidente, é o nome que eles dão lá, mas, na verdade, é um coordenador. E essa rede, ela começou no Uruguai. Ela se expandiu agora, a gente está em 18 países. América do Sul praticamente toda, América Central tem Costa Rica, na América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá, na Europa a gente tem Portugal, Espanha, Grécia, que mais? Na África, nós temos Mali e acho que Moçambique, se não me engano. Então, a gente troca informações com esse pessoal do mundo inteiro. E é legal, porque tem atividades interessantes, né? O ano passado a gente promoveu, vai ter de novo esse ano, um congresso internacional de mini basquete, que foi online. Foi muito bom, foi muito bom. Então, é isso, é lógico. Ela é todinha voltada para o basquete. Mas, por exemplo, não que a gente não trabalhe com... Mas para nós, por exemplo, o trabalho que é feito no clube, ele é importante, só que para a nossa rede não tem sentido, porque o trabalho de clube não é inclusivo. Muito pelo contrário, ele é altamente seletivo. Faz parte da evolução. Você tem que ter o clube, lógico. Só que o nosso trabalho é muito mais inclusivo. Então, por exemplo, nós temos um projeto, de tudo quanto é tipo, hein? É impressionante. Nós temos um projeto que é desenvolvido na região de Franca, que é o Fausto. De onde você é? Eu vi que você deu uma risadinha aqui. Eu sou de Santo André, eu joguei aqui na Paba. Não, tudo bem. Então, a Paba tem um projeto muito bacana. Em Franca tem um projeto do Fausto, do Instituto Fausto Gianecchini. Ele tem 2.000 crianças no projeto, porque ele faz nas escolas. Em compensação, eu tenho um projeto, por exemplo, aquele que eu falei, no Amapá, o cara tem 10 crianças, trabalha numa quadrinha ali no fundo do quintal, voluntariamente, entendeu? Então, é bacana por conta disso. Agora, você imagina a troca de informações que isso permite, né? Que isso proporciona para a gente. Tá? É isso. Tá certo, obrigado. Mais alguém? Vamos lá, gente.
Estamos aqui para tentar ajudar vocês. Alguém já teve oportunidade de escrever alguma coisa? Ou tentou, pelo menos, colocou a cabeça para funcionar? Ninguém? Ninguém? A Alana balançou a cabeça aí, Alana. Você já tentou? Já, professor, esse é o segundo projeto de mestrado, o primeiro... Aliás, esse é o terceiro. O primeiro foi logo depois da graduação, eram com crianças, né? Então, eu tentei fazer na IFE, mas tivemos umas divergências lá com a pós-graduação, de brigas de professores, e aí eu falei, preciso trabalhar, não dá para ficar mais... Então, eu cheguei a publicar em revista de impacto alto, Ah, que legal. mas era com criança, Não, não importa. Sim, eu tenho umas publicações, mas eu lembro dos perrengues por causa disso de publicar em inglês, de mandar para as revistas, tudo. Então, foi bem eu passei por isso, é bem chatinho. E o outro projeto de mestrado era com o professor Luiz mesmo, com o Mochi, mas aí era também com uma população que eu não queria mais estudar, porque eu falei, eu não quero ficar lidando com isso, eu gosto de estudar idoso, né? Os adultos dos 50 anos para cima, eu gosto de estudar. E como eram com adultos jovens, né? Então eu falei para ele, eu falei assim, eu não quero ficar defendendo isso, estudando isso. E aí a gente mudou o projeto. Então, com o professor Mochi eu escrevi algumas coisas, mas na época lá há uns anos, logo depois da graduação, eu cheguei a escrever alguns artigos. Então eu sei passei uns perrenguinhos, por isso que eu acho às vezes meio chato escrever, porque essa coisa de inglês é meio tenso, assim, dá um Então, trabalho. mas depende, por exemplo, quando você escreve um livro, que é o nosso caso, a gente não precisa escrever em inglês, Sim. né? Porque é um livro para consumo local, entendeu? Sim. Eu tenho um livro com o professor Mochi, o Ricardo também, a gente fez um capítulo de livro com o professor Mochi na pandemia e tal, e é mais tranquilo mesmo, é escrita porque é em português tal, então é mais suave. O Ricardo parece que escreveu também. E aí, Ricardo? Cadê você? Que ele escreveu o capítulo também, a gente está no mesmo capítulo. Ah, tá no mesmo, o mesmo grupo. Sim. Isso. Eu não sei se dá para me ouvir bem. Oi, Ricardo, pode falar. Sim, participei com ela, participei ali no grupo de algumas escritas, então também estou nesse processo de aprendizagem, claro. E também fiz o projeto, né, que está em avaliação agora. Então acho que as minhas experiências com escrita estão mais ou menos por aí. A Larissa parece que se manifestou também. Cadê a Larissa? Larissa, cadê você? Antes da Larissa, só para poder explicar, eu coloquei, né, a gente está falando muito que é fator de impacto, para explicar o que é esse fator de impacto. O Cássio colocou aqui no chat. É um meio de qualificar, né, os periódicos científicos com base em citações que os artigos que são publicados lá recebem, tá bom? Por isso que se chama fator de impacto, né? Quanto maior o número do fator de impacto, essa revista ela tem uma relevância maior no mundo, ou naquela área específica em que ela atua, porque os artigos que são publicados nela recebem muitas citações. E existe um modo de calcular isso. Tá? O modo mais específico eu coloquei aqui, mas e também dá para você calcular algo parecido em relação ao pesquisador individual, dá para você calcular como se fosse um fator de impacto do pesquisador também, fazendo esse tipo de cálculo também pelas citações que ele recebe, dos trabalhos que ele publicou. Que aí a gente chama isso de, uns chamam fator H, tem outros nomes, né, tem outros tipos de fatores aí, índices, né, que a gente também consegue qualificar o impacto de pesquisadores a nível mundial. Então, o fator de impacto é isso, tá? Em relação a... E aí, quanto maior o número, maior o fator de impacto. Por exemplo, você pega uma revista Science, uma revista Nature, uma revista Lancet, por exemplo, que são as principais do mundo, né? Essas revistas lá têm fator de impacto entre 20 e 30. Então, são fatores de impacto, são dos mais altos possíveis, né? Na nossa área, bons fatores de impacto são entre 1,5 e 2, já é considerado um fator de impacto grande, tá?
Então, só para vocês terem essa ideia do que significa o fator de impacto. Perdão. A Larissa já manifestou aqui, se escreveu um capítulo de um livro. A Vanessa escreveu um livro sobre mulheres no movimento hip hop, e que era um livro que não era comercial, mas era um livro para presentear. Quer dizer, então já existem aqui algumas experiências de gente que escreveu, né? Mas é legal, eu acho que todo mundo devia, em algum momento, escrever. E, sei lá, nem se for coisas pessoais, de repente uma crônica, é muito interessante isso aí, tá bom? Mais alguém? Oi, Daniela. Está sem som, Daniela. Daniela, você está sem som. Abre teu microfone, Daniela. O exercício da escrita faz a gente melhorar, né? Sim. A gente escrever melhor. Então, quanto mais vocês exercitarem escrever, mais vocês vão ficar familiarizados com essa E atividade. está muito relacionado, Cássio, com o exercício da leitura, né? Também. E uma coisa que eu acho interessante é assim, às vezes a gente fica muito restrito à leitura de coisas da nossa área, né? Então, de vez em quando, é bom você ler algo que não esteja necessariamente relacionado com a área. Por exemplo, eu gosto muito de história, né? Eu escrevo muito meus livros sobre campeonato mundial, tal, é tudo baseado em história. Então, eu leio algumas coisas de história, eu gosto de coisas de história, eu gosto de biografias, não necessariamente da nossa área. Isso ajuda muito, porque você vai tendo uma outra visão, daquela visão técnica, né? Daquela coisa técnica, né? Que a gente já está acostumado. Então, é muito importante. Oi, Daniela, agora liberou teu som aí? Não, melhorou. Eu, assim, escrevi já algumas coisas comerciais, já escrevi uns 3, 4 livros sobre comportamento do consumidor. Também fiz tradução de livros de professores de Harvard para o Brasil. Escrevi com o antigo reitor da USP uns capítulos sobre sustentabilidade. Depois ajudei ele a entrar no fórum mundial, tanto em português quanto em inglês. Na área de educação física, que está sendo o desafio maior, né? Até depois da semana passada eu me empolguei ali com a aula e escrevi bastante coisa da semana passada para essa. Que bom. Tem uma clareada aí, né? Que bom. Às vezes você também, eu acho que um desafio da nossa área, eu estava pensando, porque a educação física ela é bem complexa, né? Se eu comparo até a construção de um prédio com a análise do indivíduo, para mim, a complexidade é a mesma. Só que, por exemplo, um prédio todo mundo paga 1 milhão. Para a gente falar que um professor de educação física vai ganhar 1 milhão de um aluno, isso parece um pouco utopia, né? Esse é o desafio aí da nossa área. E a nossa área, eu acho que a figura, o uso de vídeos, porque às vezes é tão complexa que se você colocar fotos, esquemas ilustrativos, acho que ajuda a facilitar a compreensão. Sim, sim. Isso também com certeza. Com certeza. Porque quando você está falando de business, a administração tal, você consegue assim discorrer mais fácil, né? Falar e a pessoa não precisa tanta visualização. A nossa área, por ter muita, por exemplo, você tentar caracterizar o movimento é um negócio extremamente difícil, falando, né, verbalmente. Então, as fotos eu acho que ajudam muito. Esse é um desafio da nossa área. É verdade, você tem toda a razão. E aí, gente? Cássio, mais alguma coisa? Professor, quem que vai ganhar a NBA esse ano? Oi? Quem que vai ganhar a NBA? Olha, infelizmente, o meu time não vai ganhar. Você não vai, né? Eu não sei, viu? O negócio tá. Eu estou gostando muito do time do Boston. Elas são muito bons. Vamos ver, né?
É uma incógnita, né? Porque agora é tudo muito equilibrado, muito equilibrado. E aqui no Brasil, no NBB, você acha que vai dar São Paulo esse ano? O São Paulo está muito forte, né? São Paulo, Flamengo, sempre a mesma coisa, né? Não muda muito. Na verdade, eu estou mais interessado na Euroliga de basquete. Vai ser o Final Four a semana que vem. Semifinal, vai ter um joguinho fraco na semifinal, Barcelona e Real Madrid. É uma das semifinais. E a outra é o Olympiacos da Grécia e o Efes da Turquia, que é o atual campeão. Vai ser em Belgrado. Aí eu sou obrigado a torcer ou para o Barcelona ou para o Olympiacos. Mas eu acho que vai dar Real Madrid. Muito bom. Na área do basquete, professor, eu estou ali no SESI, né? Agora eu estou, assim, trabalho de final de semana em Ermelino Matarazzo. E hoje, no grupo, que eu não vou durante a semana, mas eu fico participando. O 3x3 lá está muito forte. Está forte. O melhor da Liga Brasileira, ele é até namorado de uma colega lá que dá aula, da professora Daiane. E do SESI, hoje diz que saiu a convocação. Tem uma moça que foi convocada para a seleção brasileira e 3 para a Paulista. Olha então, só. está todo mundo contente. É um movimento que cresceu muito, né? O 3x3 cresceu muito. Ele pode ser comparado, aí entrando na área do Cássio, ao vôlei de praia, né? E teve uma evolução tremenda o vôlei de praia, né, Cássio? Uma coisa assim impressionante. E o 3x3, agora que entrou no programa dos Jogos Olímpicos, ele cresceu demais. E assim como o vôlei de praia, é um esporte muito mais fácil de praticar do que o vôlei normal e o basquete normal, né? A quadra é reduzida, você precisa de uma tabela só. Então, tem muita gente praticando, cresceu demais. No início, teve uma certa resistência. A própria FIBA, ela resistiu um pouco, ela não queria aceitar o 3x3, mas aí eles viram que não tem jeito. Não tem jeito. Eles tiveram que aceitar e agora tem mundial, tem tudo quanto é campeonato, igualzinho o basquete convencional. Você ia falar alguma coisa, Cássio? Não, pode continuar. Não, era só isso, já que entraram no assunto. Estamos desvirtuando o assunto, falando de basquete, né? Mas fazer o quê, né? Fala, Cássio. Pode falar, eu deixo. Não, já está ótimo, foi muito legal aí, gostei bastante. Então, gente, qualquer coisa que vocês precisarem, né? Além como eu falei, a gente tem falado, eu, Cássio, o próprio Massa, qualquer coisa que vocês precisarem, independentemente de aula, é só entrar em contato. Tem os contatos aí, pode entrar em contato à vontade, tá bom? Muito bem, pessoal. Obrigado aí pela atenção, obrigado pela audiência. E aí nos encontramos a semana que vem, né, Cássio? É virtual também, né, semana que vem? Sim. Nos encontramos aqui. Eu já vou até eliminar ali, ó, olha ali minha agenda. Eu já vou eliminar o dia 11, dia 4. Não, 11 hoje, né? Eu preciso marcar tudo, porque senão a gente fica louco. Então tá bom, vou parar a gravação da aula aqui. Legal. Boa tarde a todos. Valeu então, pessoal. Tudo de bom para vocês aí. Tchau, Cássio, a gente se fala. Verdade.